Eduardo. E Ana Beatriz. Vamos à revista Alvo do segundo ano A. A gente está realizando a entrevista com o chefe da sala e hoje nós temos a professora Maria Cristina. Eu quero falar uma Através dessa carta, queria fazer um convite especial. Eu queria saber se você gostaria de participar da nossa entrevista na sala da turma do segundo A. Com certeza. Pode estar com algumas perguntas. Qual o seu nome completo e qual a origem do seu primeiro nome? O meu primeiro nome, que é Maria, Tem a origem do hebraico e significa Senhora, Mãe de Deus. Qual a sua data de nascimento? Algum acontecimento histórico especial? 29 de 9 de 1980, meus pais. pais, por serem muito católicos, dedicaram a data do meu nascimento ao arcanjo São Miguel. Você é de onde e quando chegou a Foz? Eu sou natural de Campo. Cheguei em Foz em Você torce para algum time de futebol? São Paulo. Você é casada? Tem quantos filhos? E quais os nomes? Sou casada com o Valdeir, já faz 26 anos que moramos juntos, mas já faz 23 anos que somos casados religiosos. Temos 3 filhos e um anjo do céu. O filho mais velho se chama Gabriel, tem uma filha do meio, Isabela, aí teria a Mariana, que é o anjo, e o pequeno Ariel. Em que curso e universidade você se formou? Na minha primeira formação, eu fiz na Universidade União Dinâmica de Faculdades Cataratas, a UDC, como todos conhecem. Fiz língua portuguesa e inglês. E tenho uma segunda graduação, que é artes visuais. Qual a sua cor favorita? Cor favorita? Qual o seu carro sonho de consumo? Meu carro? Uma cor. Desde quando você atua como professor de Estado? Desde 2009. O que é ser professor para você? Professora, para mim, é ter conquistado uma carreira, primeiramente, mas levar conhecimento a muitos dos alunos que aqui, né, principalmente na escola, estão, e mostrar para eles a realidade lá fora, né, que vocês também estão na casa. Se não fosse professor, o que seria? Advogada. Quando se aposentar, pretende ficar em Foz ou tem outros planos? Ficaria em Foz, com certeza, e o plano é continuar viajando. Se você ficasse sozinho no cinema e pudesse escolher um filme, qual você assistiria? Filme? Um amor para recordar. Você tem algum hobby? Viajar. Como você se identifica sexualmente? Feminino? Você tem alguma religião? Sim, católica. Praticante. Você tem algum ídolo ou pessoa que admira? Como ser humano? Não. Espiritualmente, Jesus Cristo. Qual a sua estação do ano preferida? Verão. Você pratica algum esporte? Se sim, qual? Até há pouco tempo, sim. Isso. Se você tivesse algum superpoder, qual você gostaria de ter? Acabar com a fome. Se você ficasse sozinho no meio da deserto misteriosa e só pudesse levar um livro, qual seria? Como pais brilhantes, alunos brilhantes, pais fascinantes. O que te irrita em você mesmo? A pressa. Quando você era mais jovem, você imaginava que no futuro você faria o quê? O que eu imaginaria, eu queria ser promotora quando era mais jovem. Aí, por força do destino, né, acabei caindo em língua portuguesa. O que você gostaria de ter feito e não fez? Eu nunca consegui. Eu acho que é ter conseguido ir para
para a faculdade, que eu havia, a princípio, né, batalhado, que era direito. Passei o Enem, consegui a bolsa, mas por causa da família eu não consegui ir embora de Foz. Porque a faculdade era em Curitiba. Música? Eu gosto de Thiago Grado, Verdades do Tempo. Minha infância foi, na medida do possível, muito boa. Eu cresci até os meus 3, 4 anos, eu morei em Pará, em Itaíba. Aí logo o pai da minha mãe faleceu e nós fomos embora para o Mato Grosso do Sul. Eu fui no Mato Grosso do Sul até os meus 15 anos e meio. Lá eu aproveitei muito, porque a gente morava numa cidade pequena, aí não tinha tanta violência como os dias atuais. Brincava muito, parece um moleque. Eu sou irmã de dois, eu sou filha de 2 irmãos, né? Porque meu pai teve 3 irmãos. E eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu era uma menina. Então, meus amigos de infância eram meus irmãos. Então, a minha brincadeira era o quê? Soltar pipa, brincar de política, correr atrás de uma bola, jogar vôlei. Foi muito boa a minha infância. Então, aproveitei bastante. Que modo seus pais e familiares te influenciaram para você se tornar o que você é hoje? Foi muito importante, meus pais, principalmente minha mãe. Eu sempre via minha mãe lendo. Minha mãe, desde quando eu me lembro que me conhece por gente, a minha mãe, ela sempre estava com o livro na mão. Poderia ser a Bíblia, poderia ser um livro, mas sempre ela estava com o livro na mão. Ela nunca deixou de ler. Até os seus últimos dias de vida, minha mãe foi uma leitora assim. Então, isso foi muito importante. Porque ela me mostrou o caminho, da leitura principalmente, nos leva a outros lugares. E a gente nunca pode deixar de ler. Né? Você vai lendo, você vai aprendendo novos rumos, novos caminhos, vai adquirindo sabedoria, novas descobertas. Então foi isso. Qual foi o momento mais marcante de sua infância? Na minha infância, quando eu caí, eu estava brincando lá numa calçada, e é uma coisa que não sai da minha memória. Caí pra boca. Eu cortei a boca, fiquei alguns dias aos pontos, aí depois a gente começa a brincar bastante, né? Tem outros também, mas esse é o que marcou bastante. Com relação ao uso do cigarro eletrônico, a professora acredita que a escola é um meio para os alunos adquirirem a esse hábito influenciado por outros alunos ou que eles venham com esse hábito de fora do colégio? Primeiramente, o grande problema é os alunos que trazem esse mal para dentro da escola. Porque adolescente é influenciado. Né? Quem sabe que é certo, sabe que é errado, mas muitas vezes, para não ficar de fora de tal grupo, né? De tal meio, acaba sendo influenciado e vai gerando isso. E acaba acontecendo sérios problemas de saúde, como a gente tem exemplo na escola, alunos com problemas de asma, de bronquite, e o faz o uso desse tipo de cigarro. Causa muito males, né? E mesmo assim não tem a consciência correta, como isso é muito perigoso. Que ações a família, o colégio e até mesmo os professores poderiam fazer para convencer o aluno a parar de fumar? Tem que trazer mais palestras realistas, mostrar o verdadeiro foco, pessoas que já foram prejudicadas verdadeiramente com o cigarro eletrônico, e não só mostrar imagens, trazer alguém que esteja passando por uma situação de uma doença que é causada pelo cigarro eletrônico, né, que a gente sabe que as doenças são gravíssimas, que acometem o ser humano, mas mostrar realmente como que aquela pessoa está. Porque falar, todos nós falamos. Mas entra, como eu digo, não entra dentro da ouvido, só bate logo. A senhora concorda com o exemplo? Sim. Porque é importante a gente ter uma cultura dentro das religiões. Porque a gente tem que ficar guiando os outros. A gente tem que respeitar isso tudo. Em sua opinião, a tecnologia instalará melhora ou piora do Depende. Tudo depende do ponto de vista, a gente tem que saber utilizar a sabedoria. A tecnologia ela veio para ficar e nós devemos saber utilizar. Né? E devemos saber o momento correto. Você pode usar principalmente o celular na sala de aula, porque isso vai atrapalhar o aluno, é possível, mas também você tem que saber adaptá-lo dentro da sala. A senhora concorda sobre qual a sua opinião? Brasil, principalmente, nós falamos, por exemplo, país socialista, né? Porque o comunismo está instaurado nesse país, e eu não sou apoiadora do comunismo, porque a gente vê as classes altas cada vez subindo mais, se ela não mais, e em cima das pessoas desfavorecidas.
Então, deveria ter uma gestão pública em favor do menos favorecido e mostrar que as pessoas são capazes de ela não estar com esse futuro. E deixar as grandes empresários não dominar o nosso país. Outra lei que também vem causando bastante estranheza, principalmente na população feminina, é a PL 1904, que foi inclusive batizada, né, de a lei do estupro. Qual seria a sua opinião a respeito dessa tentativa de criminalizar a mulher que foi vítima da prática de estupro? Ou seja, porque na verdade ela está sendo vítima duas vezes, né? Primeiro ela já sofre a agressão do estupro. E na sequência, se ela realizar o aborto a partir da 22ª semana, ela vai ser condenada a homicídio. Então ela sofre duas vezes. Ela é estuprada e depois ela é condenada a homicídio. Quais são suas considerações, por exemplo, a respeito dessa PL 19? Não, eu acho que tem que ser estudado mais profundamente, né? Porque eu sendo mulher, eu também não me colocaria no lugar da pessoa que foi estuprada, porque gera vários problemas depois, né, psicológicos. E imagina uma mãe, né, ter o seu filho fruto de um aborto. Como que será essa mãe no futuro? Então, é muito difícil essa fase. Só que a gente tinha que precisar também. E a criança, né? A gente sempre fala, a gente não pede para nascer, a gente não pede para vir ao mundo. Imagina você vir ao mundo através de um abuso sexual. Né? É como eu disse, tem que pegar as leis, ela tem que prever também o abusador. O problema do Brasil é que ele criminaliza a mãe, mas não criminaliza o estuprador. Né? Eu acho que começar pelo estuprador, haveria muito menos abuso, e nem precisaria ter leis para condenar uma mulher que fez um aborto. Né? É muito grave isso. Então, a gente vê que a lei ela ameniza o abusador, mas condena quem cometeu o aborto. A gente fica, às vezes, assim, em cima do muro numa situação dessa. Se fosse comigo, se fosse com a minha filha, qual seria a minha visão? Qual seria a minha opinião? E eu, como católica, praticante, eu não consigo pensar em uma criança que está de 22 semanas. Eu sou mãe, a gente sabe que dentro das primeiras semanas a gente já ouve o coração da criança. Já formou. Imagina 22 semanas. Tem crianças que nasceram de 22 semanas e estão vivas. Né? Então é difícil. E a pena tinha que ser comigo do estuprador. A justiça ela é muito falha. Ela não condena essas pessoas, esses criminosos. Então, na minha visão, pena de morte mesmo. Para o estuprador, claro. E às vezes elas foram feitas por homens. E às vezes a gente pensa, será que esses homens não são verdadeiros criminosos? Outra lei que também tem causado bastante comoção, principalmente por parte dos professores. Inclusive, recentemente aderiram a uma paralisação, entre aspas, uma greve de 3 dias, contra o projeto de lei que pretende privatizar 200 escolas aqui no estado do Paraná. Que é uma picada, né, um caminho, né, uma BR aí para que a gente possa privatizar outras escolas públicas paranaenses. Qual a sua opinião a respeito dessa PL da privatização das escolas públicas? Eu, como professora de escola pública, sou totalmente contra. Eu já trabalhei em escola privada, né? Não existe privado público. Isso não bate. As duas palavras elas não se juntam. Não é uma justa posição, né? O que vai acontecer? No início pode ser tudo muito bonito, como fizeram com a Serviço Militar. É tudo muito lindo no papel. O projeto é maravilhoso. Mas a gente sabe Que vai diminuir a mão de obra, vão diminuir os custos, vão diminuir o salário dos professores, dos servidores, e vai haver eleições massas. Isso é claro. Nós estudamos, a gente já conhece, né, a realidade, e nós temos que lutar contra isso. Imagina a gente na escola nossa, uma escola perfeita, uma escola, né, de um público, de um social mais, poder aquisitivo menor. Imagina se isso é instalado na nossa escola. No começo, vai rolar tudo certinho, mas daqui a pouco eles vão ver que o dinheiro vai faltar, vai ter que começar a cobrar. E é privado. Tudo que é privado a gente tem que pagar. Né?
podemos expor nossas opiniões, nós vamos estar amarrados a tudo que eles quiserem. O conhecimento vai acabar. Ainda falando sobre ambiente juvenil, a gente sabe que aqui em Foz do Iguaçu, recentemente foi publicada uma pesquisa de uma ONG, que eu não consigo me lembrar o nome agora, que diz que houve um aumento na violência na cidade de Foz do Iguaçu praticada por adolescentes, né, que contam com a brandura da lei, né, com relação a eles, principalmente porque até 16 anos eles não podem ser responsabilizados civilmente nem penalmente. Então, há uma grande parcela da sociedade que é favorável à diminuição da maioridade penal como forma de combater a criminalidade juvenil. Qual seria a sua opinião a respeito da diminuição da maioridade penal para se combater, tecnicamente, entre aspas, essa violência juvenil? Eu já fui contra a diminuição. Por quê? Quando se diminuir, os mais novos vão começar a cometer isso. Né? Já tem, não adianta. Ao invés de diminuir a idade penal, por que não criar projetos, né, que dê esses jovens um aporte para eles fazerem um curso extracurricular, mas tipo assim, que esteja engajado junto com a escola pública, né? Você está no tal, mas tipo assim, que esteja engajado junto com a escola pública, né? Você está no tal ano, então você vai fazer tal projeto, que seja uma obrigatoriedade. Ao invés, a gente volta lá na privatização, ao invés de jogar esse dinheiro em escola privada, por que não coloca esse dinheiro para dar um apoio a esses alunos, né? Fazer uma bolsa para esses alunos, para que eles possam levar vez, porque muitos falam assim, não, é que eu cometo esse tipo de crime, porque eu sou obrigado a estar dentro de casa, né? Então já não é desculpa de cometer o crime, já que já recebe uma bolsa para estar estudando, fazendo um curso de profissionalização e levar esse dinheiro para casa para poder ajudar seus pais. Falta projetos viáveis, né? Porque projetos de gaveta temos muito na Câmara dos Deputados. Mudando totalmente o foco agora, professora Cristina, esse ano é um ano muito importante para todos os municípios brasileiros, porque é um ano de eleição, né? Vamos renovar as câmaras de vereadores e as prefeituras municipais. E um dos grandes problemas que a gente verifica ao longo desses pleitos eleitorais é que muitas vezes candidatos completamente despreparados acabam sendo eleitos. E esses candidatos despreparados, desconscientizados politicamente, eles são, na sua grande maioria, autores dessas leis que a gente acabou de discutir agora. Né? A PL 1904, com certeza, é alguém que não tem nenhum pingo de empatia com relação ao sofrimento das mulheres. A PL que prevê a punição de 17 mil reais para quem alimenta pessoas que estão vivendo na rua, não tem um pingo de empatia com quem está vivendo nessa necessidade. A privatização das escolas públicas, tudo isso é projeto de pessoas que, sinceramente, não deveriam sequer ter sido eleitas. No entanto, nós estamos chegando próximos, né, a mais um pleito eleitoral e, com certeza, a gente vai eleger pessoas que vão continuar fazendo esse tipo de lei. Para a gente mudar esse quadro, de repente não seria interessante a gente acabar com o voto obrigatório? Provavelmente, né? Porque você é obrigado a votar. E muitas vezes tem gente que lembra de olhar o número do candidato. Não, vou votar em fulano de tal porque alguém me falou. Deixa no dia da eleição, no domingo da eleição. Lembra de pegar um número com alguém. Aquele que eu conheci, eu vou votar nele. Mas não pesquisa, né, a vida progressa do ser humano. Não foi lá atrás ver o que esse ser humano contribuiu para a sociedade, o que ele foi na comunidade dele. Seria um líder religioso? Tá, mas o que ele fazia lá? Ele só tá com o nome lá de coordenador tal. Então, olhar realmente, né, o histórico de vida dessas pessoas. Não é mostrar porque o cara é filho de tal fulano, vou votar nele. Ou não, o cara porque o cara apresenta tal jornal, o cara é bom apresentador. Mas a vida desse cara, como que ele vive em comunidade? O que ele faz? A gente tem que olhar no entorno. Aqui no colégio. Vamos ser professor Celso candidato. O que o professor Celso faz de bom para a sua comunidade escolar? É isso que a gente tem que analisar. A falta de análise crítica. A gente tem que estudar o nosso candidato. É porque eu tenho uma política lá e tem uma política também. Imagina esse cara lá. Semana passada mesmo teve uma menção honrosa na Câmara de Vereadores. Meu esposo esteve participando, porque é um amigo dele que recebeu a menção. Jornalista, esse jornalista em si, ele vai ser, saiu, a candidatura dele a vice-prefeito. Mas qual que é o histórico dele dentro da política? O que ele contribuiu? É isso que a gente tem que analisar. E da meu marido falou isso pra mim. Sabe o que é mais engraçado? É tão bonito tudo lá que eles ficaram no plenário. Mas tá todo mundo sentado com a bunda na cadeira lá. Mas não saem nas ruas para ver realmente como está o povo. O que o povo precisa.
Agora a gente vai ver eles, não. Eles vão querer reeleição. A gente vai ver todos eles, não. Pode ter certeza. Mas o que eles fizeram durante esses 4 anos que estiveram lá? É isso que a gente tem que analisar. Se vale a pena reeleger aqueles ou colocar outros também que não vão fazer nada. E continua problemático. E enquanto isso, a gente tem sérios problemas que mereceriam atenção, né, por parte tanto do Poder Executivo, Legislativo e o Judiciário. Em via de regra, não teria que tomar essa postura, acabou tendo que se manifestar por conta da pressão popular que os deputados estariam enfrentando com essa decisão de descriminalizar a maconha. Recentemente, por exemplo, hoje, uma sexta-feira, tradicionalmente no Colégio Almiro Sartori, desde que eu me encontro aqui, que é desde 2009, seria a nossa tradicional festa junina. Foi cancelada porque alguém fumou maconha dentro do banheiro, né, e a diretora, como forma de punição, puniu todo o colégio. Né? 1 ou 2 idiotas que fizeram isso acabaram fazendo com que todo o colégio pagasse. Qual é a sua opinião a respeito da descriminalização e de uma possível legalização da maconha no Brasil? Eu vejo assim que é uma coisa que não vai mudar, né? Aquele que fuma não vai parar de fumar. E aquele que não fuma, só se for muito pouco para querer entrar numa dessa. Né? Não, é uma lei assim que não vai modificar nada da nossa realidade. Eles tinham que colocar leis para punir aqueles grandes, né? Porque os grandes sabem que estão envolvidos com os grandões também. Não adianta. E fazer uma lei desse, para mim, uma lei que não tem valor nenhum, não tem serventia nenhuma para a nossa sociedade. O que teria que fazer leis mais pesadas para punir, realmente, que está feita aqueles leva grandes quantidades lá da cima, porque a nossa região é uma região que tem facilidade para isso, mas punir esses grandes. Porque esses que consomem 40 gramas não é a peça-chave do problema, vai resolver o problema. Então é uma lei que, para mim, não vai. Já que estamos falando em fumaça, né, o Pantanal Mato Grossense esse ano está batendo recordes de incêndios. Nós também temos outros problemas em vários biomas que nós temos no Brasil. Mas uma discussão que é de longa data é a preocupação com a floresta amazônica, né, que muitos, não sei se corretamente ou não, dizem que é o pulmão do mundo. Qual seria a sua opinião se nós internacionalizássemos a Amazônia para o mundo? Vai piorar. Porque a gente vê que o Brasil ainda é um país mais tradicional, nesse termo. Mas a gente vê que nos outros países a gente não tem tanta floresta como o Brasil tem. Né? A gente não tem tanto verde. Há muitos brasileiros que têm aquela consciência. Se eu destruir uma árvore, eu preciso colocar 2, 3, né? Então eu vou fazer um reflorestamento. Ainda a gente tem essa educação. Já nos países lá fora, não. Eles querem derrubar tudo para criar grandes empresas, grandes fábricas, indústrias, e é só prédios e esquece do verde. Porque é isso que falta. Né? O Brasil ainda, ele tem. A gente consegue criar no Brasil. Só que se quem tem árvore para fora, percebe que não. Aqui no Brasil mesmo a gente tem São Paulo. Quem vai para São Paulo percebe. Como que tem problemas respiratórios, né? A gente chega na metrópole, a gente já viu prova de ar. E você não tem corrente de ar corrente nas duas cidades. Então isso é muito grave. Né? Imagina se abrir isso nos outros países, a visão deles não é preservar. Vamos explorar. O que eles querem explorar? Explorar os minerais, que a gente sabe que existe, as riquezas, né? E é uma mata cheia de ervas, né, medicinais, que os nossos índios descobriram. Então eles querem explorar, eles já tudo possível. É porque o Brasil já foi explorado desde 500. Então imagina se eles querem essa liberação. E já que estamos falando de natureza, um tema que vira e mexe, volta sempre à tona, principalmente em época de campanhas, é a famosa reabertura da Estrada do Colono. Qual a sua opinião a respeito de reabrir ou não essa estrada no coração do Parque Nacional, onde Foz do Iguaçu tem a sua biodiversidade? Então, como vocês, eu vou deixar isso aqui. Eu não muito lá. É triste pensar que alguém, tipo assim, eles falam ainda no mesmo palestra do eles falam de preservação ambiental. Não vai existir preservação ambiental. Por quê? Porque vai passar uma massa asfáltica no meio da mata, onde nós temos diversas espécies de animais, e isso, porque elas vão atravessar, querendo ou não, animal é perigoso, não adianta. Eles vão atravessar, vai começar a ter mortes e mortes desses animais. Nós temos um animal que está em extinção, que nós temos aqui, que é a onça pintada, e ali é a região onde elas ficam. Isso só vai prejudicar mais ainda a nossa fauna e flora. Não adianta. Então,
organizadas. Já que eles estão fazendo essa perimetral, fique com ela, não precisa fazer aquilo ali. Porque a desculpa deles era assim, se a gente abrir estado do ONU, os caminhões né, vão sair daqui e vão passar por lá. Não precisa que estão fazendo essa perimetral, deixa o estado do ONU quieto. Não é servir. E claro, para as pessoas que têm chácaras, os outros municípios, vai ser fácil. Nós mesmos temos. São Miguel. Para nós vai ser bonito. Porque quando nós fazemos a bicicleta, eu saí daqui para a São Miguel. Porque a gente é de bicicleta, é uma coisa leve. E aí a gente anda na estrada de chão. Né? E é muito melhor do que andar na asfalto. Então não precisa. Eu acho que isso vai só acabar com os nossos seres tão inocentes e indefesos. São os animais, principalmente são os animais que querem acabar com a casa deles. Eu gostaria de agradecer a vocês, parabenizá-los, né, o professor Celso, aluno do segundo ano, pelo trabalho, pelo lindo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E falar que tudo aquilo que eu falei é aquilo que eu penso, que eu acredito e que a gente tem que sempre se esforçar. Lá no comecinho eu não acabei falando de como eu consegui fazer minha primeira faculdade. Não foi fácil. Eu já era casada, tinha os meus 2 filhos mais velhos, alguns já sabem da minha história, às vezes quando eu ia me apresentar, eu falava dela. Deixando os 2 filhos mais velhos, pequenos, trabalhava o dia todo numa loja e à noite ia faculdade. Não foi fácil, hoje em dia eu estudo, mas nunca desisti. Estudava assim, nas provas, na meia-noite às 6, como a gente fala com os alunos. Eu sou uma realidade dessa. E não é apenas horas de estudo que eu perdi, porque hoje eu estou aqui. Eu sei que não é fácil, a gente desanima com a educação, a gente tenta desistir, só que lá atrás a gente volta. Como foi difícil, como foi duro eu conquistar o meu primeiro diploma. Então, o início é válido para vocês. Quando vocês pensam em algo, resistir, não desistam. E todos nós somos capazes.